Hoje a gente vai falar de Alaf, a gente vai passar limpo essa temporada 2017, vai falar também sobre Jeep Cross, aliás, campeão brasileiro tá no estúdio, tem também a presença de um cara que entende tudo sobre Padel, Copa CTC, isso aqui hoje tá uma loucura, e como tu já sabe, em 30 segundos tá no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Ao vivo, mais uma edição do Tá em Jogo, sempre na segunda-feira aqui pela TV Univates. Hoje que a gente vai estar falando de muita modalidade diferente, né? Vai estar falando, como eu já disse na abertura do programa, de Jeep Cross, vai falar de tênis, de pádel, vai falar do clássico futebol de salão, porque aqui é futsal, mas como o cara que vai falar conosco, ele é um cara mais da antiga também, dá para falar também de futebol de salão, né? Que é o nosso clássico futsal. A gente vai falar de Alaf. Hoje, nessa segunda-feira, que tem muita informação esportiva na câmera aberta, na direção de imagens do meu querido Fernando Schmitz. Tu já vê nossos convidados. Vou começar a dar as boas-vindas para eles. Lembrando sempre que a gente está ao vivo pelo canal 15 da NET Lajeado, 15 da Brasrede em Arroio do Meio e também pelo facebook.com/TV Univates, a tua forma de interagir conosco. A princípio, a gente está ao vivo lá também. Seja bem-vindo, meu querido Alexandre. Tu viu só, cara? Voltei aí só para te dar um oi, para saber como é que tu tava, como é que vão as coisas, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Tudo Boa ótimo. noite. Eu também voltei sabendo que tu estaria aqui hoje. Que loucura. Nada contra o Thiago, né? Que é nosso amigo também. E o Ruschel também, né? O Ruschel, ó. Aliás, deixa eu mandar um abraço para eles, né? Eles que estão apresentando Tá em Jogo aí também. Eu estou num projeto acadêmico e a galera tá mandando ver aqui tanto o Thiago Wilteder, que inclusive fez um processo de emagrecimento para apresentar o programa, como meu querido Marcos Ruschel. Um abraço para eles. Na próxima segunda eles já voltam a fazer essa dupla dinâmica aí, tá apresentando o Tá em Jogo. Mas tava com saudade de quem, afinal? Do Thiago, minha? De todos, do Bela? Marcos. Ah, então tá. E inclusive do café aquele, né? Ah, o café é sempre muito bem. Eu passo durante a tarde aqui, dá vontade de chegar, né? Mas uma hora dessa a gente toma um café de novo. E a LAF, velho? A LAF profissional agora é de férias. Até? Até. Por enquanto... Eu só vou fazer pergunta difícil hoje. Não, tudo bem. Estamos aqui para isso, né? Então tá, além do meu querido presidente da LAF, Alexandre Heisler. Seja bem-vindo, Maurício. Que bacana ter conosco aqui um campeão de uma modalidade que é diferente para muitos. Confesso, já conversei com ele nos bastidores, que eu também sou um cara que vou entender um pouco mais sobre Jeep Cross. E ele que vai representar Forquetinha, o clube de Forquetinha. Que bacana, campeão brasileiro com uma etapa de antecedência. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Isso, boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando um pouco mais, divulgando, explicando um pouco mais o nosso esporte para todos os telespectadores. Pois é, Jeep Cross, que meu querido Alexandre tem certeza que ainda não fez, né, Xande? Não fiz, mas já acompanhei. Adoro isso. É mesmo? Verdade, gosto. Aí, ó. Então já temos um futuro adepto também da tua equipe, tu pode ter certeza, meu querido Alexandre Heiser, que topa tudo. Inclusive, vai ter uma matéria dele daqui uns dias aqui na TV Univates, que a gente vai sobre a questão da saúde preventiva, isso nos próximos capítulos. Maurício, antes de dar as boas-vindas também pro Bruno, uma rodada, uma etapa, né? De Isso. antecedência já é campeão brasileiro. Isso, exatamente. Esse ano foi um pouco mais... A sorte esteve um pouco mais do nosso lado e conseguimos, depois de 3 etapas consecutivas, alcançando a primeira posição. E antes disso, terceiro e segundo colocado, conseguimos então ficar em primeiro lugar com uma etapa de antecedência. Hoje vai entender tudo sobre Jeep Cross, vai estar falando com o Maurício, vai estar sabendo também como é que funciona aí a questão de oficina, porque tem que trabalhar paralelo, tanto a questão de montagem e manutenção aí dos veículos, como a questão da pilotagem. O cara é bom de braço, já me sopraram aqui também. A gente vai conversar com ele e também com o Bruno, que está representando aqui uma associação de padelistas. Que loucura, o pádel, que também cresce muito na região, e como em anos anteriores aqui no Tá em Jogo a gente já conversou com outros representantes do pádel, hoje é a vez do meu querido Bruno. Seja bem-vindo ao programa. Que bacana falar sobre pádel e no momento que vocês têm uma integração tão grande com clubes de cidades diferentes. Lajeado, Estrela, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Beleza, obrigado, boa noite. Agradecer ao convite que foi feito à APA Vale, que é a Associação dos Padelistas, né, do Vale e da região, e realmente falar um pouco desse projeto que o pádel hoje vem em ascensão na região, né? A gente está com um número crescente de padelistas, enfim, estamos conseguindo promover o esporte que antes era desconhecido,
né, é pouco praticado ainda, porém com uma visibilidade maior, com esses espaços e aproveitando aquilo que está sendo nos dado para fazer com que mais pessoas possam conhecer, praticar e se envolver no esporte. É bacana que o Bruno está aqui, porque a gente vai entender também diferenças aí entre o pádel, por exemplo, e o tênis, porque daqui a pouco a gente tem matéria sobre a 6ª Copa de Tênis do CTC, terceira etapa do Super Tênis RS, que rolou no final de semana aqui em Lajeado, 165 atletas que passaram pelo Clube Tiro e Caça. Vamos começar esse programa, daqui a pouco tem essa matéria, mas eu quero saber, antes de mais nada, quero botar o Alexandre só numa fria aqui. Ô Xande, vou te fazer a pergunta que qualquer torcedor ia fazer nesse momento. E a LAF no ano que vem? Marcos, nós encerramos a nossa participação na Liga Gaúcha no último dia 20 e estamos sim planejando 2018, mas com muita calma para que a gente mantenha o mesmo planejamento de 2017, que deu certo, né? Todos sabem as dificuldades financeiras que a LAF vem de 2015, 2016 e anos anteriores também, né? Já vinha com dificuldade, mas que aumentou nos últimos 2 anos de Liga Nacional. Então, nós estamos sim trabalhando, né, em busca de receitas, de patrocínios, através de lei de incentivo. E estamos vasculhando o mercado em busca de Mas atletas... adulto, em 2018, está confirmado. Ok, a gente vai dar sequência, sim, né, no adulto. É claro que a gente está montando no planejamento financeiro, né, para saber qual o tamanho do passo que a LAF pode dar em 2018. Né, mas hoje o planejamento seria o mesmo de 2017. Um planejamento de um orçamento enxuto, mas com um plantel muito competitivo, com atletas dedicados no dia a dia, dedicados com a camiseta, com os patrocinadores, com a cidade que representa. E tendo a certeza de que com a manutenção da comissão técnica, com o professor Bela, o Pereira, a gente consiga dar sequência, uma sequência boa, como foi 2017. Já que a gente está falando de futsal, Maurício e Bruno, a paixão de vocês pelo Jeep, pelo pádel, surge em paralelo a outros esportes? Porque geralmente o número 1 da galera é o futebol, né? É o futsal, daqui a pouco são esses esportes coletivos como o vôlei, o basquete, alguns o handball. Mas para você surge o Jeep e surge o pádel como uma segunda opção, uma primeira opção, o futebol também está ali, ou não existe futebol para vocês? Para mim, na verdade, futebol não existe e eu não tenho time. Não te... tu nem olha? Não. Não sei o que acontece, não sei muito bem como funciona. Eu lembro um pouco de como era quando eu participava um pouco na escola, mas educação física eu nunca fui muito bem por causa do futebol, então eu nunca gostei. Então, e tu, Bruno? Com certeza, o futebolzinho faz parte da rotina, né? É um esporte que ainda hoje pratico, porém, né, ficou em segundo lugar, né? Na vida hoje, o pádel, quando se fala em alguma modalidade, ele vem em primeiro lugar. Só para avisar que a gente está ao vivo pelo Facebook, Alexandre, facebook.com/tvunivates, é a tua forma de interagir com o programa, mandar mensagem aqui embaixo do quadradinho, manda teu like lá, teu coraçãozinho, a galera que deve, de repente, estar acompanhando, sei lá, o Malcade, todo mundo tá bem longe daqui, mandar coração, tá, um abraço pra galera. O que tu ia falar, Xande? Rodolfo Fernandes em peso. Rodolfo Fernandes em peso, como sempre, né? O prefeito, inclusive lá, o Malcade, comentou antes da saída, nessa semana, o prefeito faria uma recepção calorosa ao Malcade lá na cidade. Lá. É verdade? Vai ter estátua pra ele? Não sei se vai chegar a esse ponto, mas há informações de que o prefeito quer levar algum outro atleta para Rodolfo Fernandes também. Olha aí, tia, que loucura. Mas olha só, voltando à história, um abraço para toda a galera que está assistindo através do Facebook, o Tá em Jogo. Essa edição de segunda-feira, como sempre, ao vivo. Aliás, é o único programa da região que tem uma emissora, né? A emissora que realmente acompanha a comunidade do Vale Taquari. A emissora que tem 60 minutos de telejornalismo diário e ao vivo. Quem se preocupa com o que é da região é a TV Univates, assim como a instituição Universidade Univates, uma instituição comunitária. Eu perguntei antes para os guris aqui, e aí não me leva mal, Xande, guris, porque, né, um pouco mais novos, os dois ali do com que certeza. tu. Mas todo mundo na mesma média, né? Todo mundo aqui numa média parelha. O Bruno e o meu querido Maurício,
O Bruno disse que gosta do futebolzinho, como é que um segundo plano ali, o pádel, né? Mas o Maurício pulou e disse, futebol não é com ele. E daí que veio a paixão pelo Jeep, porque eu sei que é de família, né? Vocês realmente, na família, se interessam muito. Teu pai é competidor, tua irmã já foi competidora. Quando é que nasce essa paixão pelo Jeep? Então, eu aprendi a dirigir num Jeep do meu pai. E aí, ele, desde essa época, ele já participava de campeonato. Minha irmã já foi tricampeã sul-brasileira na época, da categoria feminina. Porém, hoje não existe mais essa categoria. Aí sobrou a bola toda para mim e para o meu pai. E aí, aos 16 anos, eu comecei a competir também. Com 16 anos, você já estava competindo? Isso. Meu pai teve que assinar nas primeiras etapas até eu ter os 18 anos. É isso que eu ia te perguntar, por causa da função de não dirigir, né? Não ter carteira de motorista. Eu mesmo e muitos aqui não sabem dirigir até hoje, já com bem mais de 18, né, Alexandre? Verdade. Só eu tava falando no caso, né? É sim, eu confirmo. Já te encontrei no trânsito, eu confirmo. É difícil o negócio. Mas essa tua paixão pelo Jeep, Maurício, ela surge então por causa do teu pai? Sim, com certeza. Ele que foi o grande motivador e incentivador desse E hoje, esporte. quando vocês estão competindo, são em categorias diferentes. Vocês chegam em algum momento a competir entre si ou não? Isso, são categorias diferentes. Eu participo da categoria turbo e meu pai da categoria aspirado. Só que durante a competição são duas pistas paralelas, cada um com o seu tempo individual. Então, tu para o Jeep na fila de acordo... Chega a tua vez, às vezes cai que eu compito junto com o meu pai, entendeu? E daí a torcida fica dividida, porque tu olhando o esporte, parece que um tá competindo com o outro. Mas na cada um verdade, seus tempos. Os seus tempos separados. E aí, às vezes, acontece de capotar e coisa, daí o meu pai não gosta muito de andar na mesma pista. Ah, tá, que susto agora, me assustei. Não, de capotar ninguém gosta, porque acaba tendo alguns danos no maquinário, né? Várias vezes tu capota e acaba não podendo competir no resto do dia, né? Então, tudo faz parte do jogo. Tu tem que andar, tu tem que procurar o teu limite, mas não pode capotar, porque aí vai doer na tua posição, entendeu? Bom, a gente vai entender muito mais sobre Jeep Cross, vai entender justamente sobre essa questão de montagem, de manutenção desses veículos, e que precisa ter também para ser um piloto de Jeep Cross. Tenho certeza que a galera em casa deve estar se perguntando. Aliás, tem muitos jipeiros, né, em todo o nosso país. A gente vai saber mais como é que tá rolando aí campeonato de pádel na região e vai entender também como é que foi essa temporada da LAF. Também tem tiro e caça daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas tudo isso vai ficar para a segunda, terceira e quarta parte desse programa que está ao vivo pela TV Univates. Intervalo, daqui a pouco eu volto falando com a galera aqui. Voltamos ao vivo com mais uma edição, né, do Tá em Jogo, nesse segundo bloco que tá falando hoje de futsal, tá falando de Jeep Cross, tá falando de pádel, é o assunto que a gente vai entrar agora. Antes de falar com o meu querido Bruno e entender como é que tá rolando essa competição entre cidades, um campeonato que é de integração, a gente vai dar uma olhada em como é que foi no final de semana no Clube Tiro e Caça, a 6ª Copa de Tênis, que também acontece lá em paralelo a terceira etapa do Super Tênis RS, e é um campeonato, na verdade, que é da Federação Gaúcha de Tênis, que tem uma próxima etapa que acontece daqui 2 semanas em Porto Alegre, a 4ª, e a 5ª, quando encerra tudo esse ano, lá em Santa Cruz do Sul. A gente vai ver como é que aconteceu aqui em Lajeado nesse final de semana no Clube Tiro e Caça. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto falando sobre pádel com o Bruno. Força técnica, agilidade, tempo de reação. Algumas das características para se praticar o tênis. Mas neste final de semana, para conquistar a 6ª Copa do Clube Tiro e Caça, a qualidade teve que ser ainda maior. E o que a gente está gostando é que o pessoal vem se puxando, vem gostando do tênis. Terceira etapa do Super Tênis RS, 165 tenistas, 60 do CTC. Começou a crescer agora, cresceu então do pessoal com mais idade, só que o que a gente está percebendo, os filhos deles, como eles vêm gostando, eles estão tendo interesse de colocar os filhos deles para dentro da quadra também. Então, há um tempo atrás, estava até bem baixo o nível de crianças jogando, só que como acabou crescendo, os adultos começaram a jogar, o pessoal está com bastante filho pequeno, então, e esses aí já estão começando a vir para o tênis também. 13 mil reais em disputa na primeira classe, que é aí, ó, onde o bicho pega a bolinha num saque, chega a quase 200 km por hora. Além das quadras, vem se criando novas amizades
E aqui, para nós do CTC, para nós da diretoria, a gente fica bem contente com isso. Então, para chegar num alto nível, tem que estar dentro da quadra quase todos os dias, né? E a gente sabe que a maioria desse nosso associado trabalha no dia a dia, então é difícil tu chegar nesse alto nível. Mas o nosso objetivo de que eles venham aqui, saiam de quadra felizes e também prestigiaram a Copa de Tênis, para nós foi bastante gratificante. Daqui 2 semanas é a próxima etapa em Porto Alegre. E a 5ª e última etapa do Super Tênis RS acontece em Santa Cruz do Sul no final do mês de novembro. Então, um abraço para o Pedrão Baldi lá, para o Ricardo, toda a galera do esporte, do Clube Tiricaço, o André, todo mundo que esteve envolvido recebendo mais uma edição desse baita campeonato. Eu falei de tênis e agora a gente vai falar de pádel, porque o pádel envolve nesse momento essa integração entre as SOGES de Estrela e também o SET aqui de Lajeado. É isso, Bruno? É isso aí, Marcos. Nós estamos com um projeto desde 2016 que iniciou com uma parceria entre os clubes, né, devido aos praticantes da modalidade não terem muito como ir jogar em outros lugares, em virtude de ser um pouco restrito esse acesso. Nós começamos com esse projeto início do ano passado e viemos tendo bons resultados. Hoje a gente já tem cerca aí de 300 padelistas ativos no circuito, né? São cerca de 4 ou 5 etapas a cada ano. Nós temos aí um saldo bacana de pessoas iniciando no esporte, que para a gente é o fundamental. Essas pessoas que iniciam são crianças ou são adultos? Geralmente a gente tem crianças, mas os adultos também são muito benquistos, porque o pádel não é um esporte que requer tanta técnica assim quanto o tênis, que a gente acabou de ver. Então faz que qualquer pessoa que inicie consiga jogar um mínimo viável para ser interessante, para conseguir dar aquela suada, para conseguir aliviar um pouco o estresse, dar uma adrenalina bacana. O pádel proporciona isso. Diferença básica entre tênis e pádel? Claro, o pádel ele tem a quadra relativamente fechada, né, em que a bolinha sai do jogo em raras exceções e que joga com uma raquete mais curta, onde o peso dela é maior, e que o ponto também se faz, né, após a bolinha quicar 2 vezes na quadra, ou em aces, que é de saque, né, em vários momentos ele é parecido com o tênis, inclusive na contagem. Quando a gente fala que ele é parecido com o tênis, padelistas são tenistas também e vice-versa ou não? No meu caso, sim. Eu comecei quando criança jogando tênis e depois de uma certa idade que eu conheci esse esporte, eu fui para o pádel e nunca mais voltei para as quadras de tênis. Sou entusiasta do tênis, vi a reportagem, né, atentamente. Entretanto, depois vai de uma questão de gosto. Mas sim, tem muitas pessoas que estão nos 2 esportes, né, atualmente, tendo um bom desempenho em ambos. Bom, tu acompanha a nossa transmissão pelo canal 15 da NET Lajeado, pelo 15 da Bracê de Arroio do Meio, pelo facebook.com/TV Univates. E um abraço, meu querido Dani Dúlios, a empresa Dúlios, está sempre apoiando, está em jogo. Ô, Xande, quando o meu querido Bruno ali comentou sobre o pádel, o tênis, tu me deu uma olhadinha ali por causa do pádel, né? Porque te parece acessível jogar ou porque tu já jogou? Não, eu nunca joguei, né? Nem pádel, nem tênis. Por falta de oportunidade. Mas eu gosto de todos os esportes, sabe? Acompanhei muito a época do Gustavo Kirten, né? Então, eu acho que naquela época dele, muita gente no Brasil, mas muita gente mesmo, foi um incentivador, né? Do tênis, do pádel também. Então, desde aquela época... Pois é, mas isso que o Xande toca aqui, Bruno, é uma questão que o Gustavo Kirten era tenista, né? Apesar de ser um esporte próximo ao pádel, ele era do tênis. O Fernando Meligeni, né? O Seco, também foi outro ídolo, mas ele era do tênis. No pádel, a gente tem alguma grande referência? Atualmente a gente tem um padelista que é o Pablito, Pablo Lima, de Porto Alegre, que ele compõe a dupla número 1 do mundo. O pádel hoje ele é praticado em praticamente 3 países, que é Brasil, Argentina e Espanha, né? São os países onde ele mais tem atuação. Agora, inclusive, até em meados de novembro vai ter a etapa do Campeonato Mundial de Pádel, que é o World Padel Tour, em Buenos Aires. Nós vamos ir um pessoal daqui, inclusive, assistir. E, sim, nós temos algumas referências no esporte. Entretanto, como ele não tem essa escala global,
né, que o tênis acaba tendo, enfim, ele fica um pouco mais restrito, o acesso ao conteúdo, para as pessoas que A própria têm mídia não dá afinidade. tanta visibilidade para o pádel como dá para o tênis, é isso? Exato, com certeza. Daqui a pouco talvez faltasse, né, até um certo reconhecimento maior do esporte para que nós tivéssemos aí um incentivo, um up maior, até para novos competidores, ou daqui a pouco para incentivo de novas quadras ou de clubes investirem mais em espaços como esse, porque é o que o Xande comenta aqui. O tênis ele surge no Brasil com muita força, ele retoma uma força muito grande com a vinda aí do Fernando Meligeni, do Gustavo Kirten, e que daí se tem essa ampla divulgação das mídias através do tênis por causa desses nomes. Mas no pádel hoje a gente não tem esse espaço, né? E talvez por isso que a gente fique meio sem muitas vezes saber o que está acontecendo no cenário do pádel, e que é uma necessidade, né? Não, com certeza. Hoje no estado a gente tem algumas academias muito boas surgindo, né? Bento Gonçalves, nós temos a academia número 1 de pádel do Brasil e da América Latina, onde acontecem os sul-americanos. Nós temos a cidade de Camaquã, Passo Fundo, né? Tem sido muito emergente, né? O pessoal investindo em academias privadas para essa finalidade um pouco diferente da estrutura de clubes que nós temos aqui, né? Mas que tem feito elevar muito o nível do esporte, né, na região e no estado como um todo, e fazendo com que a gente já possa, inclusive, ver atletas, né, estaduais jogando etapas fora do país, jogando campeonato argentino, que é um nível mais elevado, né, fazendo com que o esporte atinja um patamar que ele ainda não estava, né, evoluindo realmente. Eles estão fazendo a busca, né, por esse espaço da mídia. Está vindo do interior, no caso. Não é uma mídia que foi criada. Agora vamos, como a gente viu no rugby, né? Exatamente. A gente viu no rugby uma mídia toda que foi feita sem praticamente existir muita coisa do rugby, né? O pádel está fazendo o contrário, pelo que eu estou vendo. Eles estão formando todos os movimentos, estão crescendo e daqui a pouco chega num patamar onde chama a atenção da mídia, da publicidade. Olha, é uma modalidade que está em expansão. Já que chega forte. Chega forte, vale a pena a gente investir. Hoje o Jeep, como é que funciona? Para eu ter meu Jeep e conseguir competir, eu tenho que ter um investimento relativamente alto, mas para eu me manter, isso vem tudo das minhas condições, das minhas necessidades financeiras, do quanto eu posso investir, ou existem patrocinadores externos, existe uma publicidade que envolva a questão do Jeep? Como é que funciona hoje o cenário de vocês, Maurício? Não, é cada um em busca do seu patrocínio. Mas antes do Jeep tem a categoria, vamos dizer, categoria de base, que seria as gaiolas, que acaba tendo um custo um pouquinho mais baixo, por ser uma Estrutura menor. Uma estrutura menor, isso aí. E aí a gaiola é categoria motores a ar e aspirado e turbo, e as duas categorias são de tração traseira, diferente do Jeep, que é 4x4, e aí também tem as categorias aspirado e turbo. Quando tu fala de gaiola, por exemplo, se hoje eu, Alexandre, Bruno, a gente não tem noção nenhuma de correr com Jeep, tá? A gente mal sabe acelerar nosso carro aqui. Mas a gente quisesse começar a competir ou tentar competir, a gente iria para uma gaiola. Seria o caminho mais simples. Isso, para tu ver se é realmente isso que tu vai gostar. A gaiola, ela provém muitas vezes da mecânica do Fusca. Eixo de Fusca, caixa e tal, suspensão do Fusca, com o motor preparado, suspensão um pouco mais baixa e a gaiola construída nessa estrutura. E qual a dificuldade que um leigo, uma pessoa que não conhece o esporte, quisesse começar a praticar, ela teria? A dificuldade é muito grande para conseguir estar daqui a pouco competindo, ou que seja por hobby, por lazer, conseguir correr? Bom, eu vejo a dificuldade maior à distância das provas, né? Que nem esse ano a gente teve, inclusive, uma etapa na Argentina, uma etapa em Primavera do Leste, no Mato Grosso, que foi bem longe, a mais longe que a gente foi até hoje. E então acaba tendo essa dificuldade da distância só, até chegar nas provas. Ou seja, o competir talvez seja mais difícil do que o simplesmente querer começar a praticar. Isso. Se hoje eu quisesse, por exemplo, entrar num clube como o de vocês em Forquetinha, que já tem uma estrutura, pelo que me comentaram, aí, relativamente grande e bem estruturada, talvez se eu tivesse as condições de entrar no grupo de vocês, eu conseguisse. Mas o acompanhar todo o processo que talvez seja mais complicado. Que a gente já vem com uma estrutura enxuta aí para conseguir viajar e levar tudo junto. Porque Quando vocês viajam, são quantos?
somos 4 pilotos, 3 jipes. Eu e meu pai, cada um com seu jipe, e tem os irmãos Praz aqui de Lajeado que tem um jipe. E aí eles podem usar os 2 jipes durante a competição. Os 2 pilotos num jipe. Desculpa. E hoje, quando, por exemplo, a gente está encerrando esse bloco, mas se eu pegar o teu jipe e for competir em algum lugar, tá? Esse jipe dá problema, eu consigo pegar a peça do outro jipe ou eu tenho que pegar peças reservas para continuar competindo? Consegue pegar de outro jipe, vai do bom senso do cara que quer emprestar para ti ou não, mas isso geralmente acontece bastante nesse esporte. Tem vezes que o primeiro colocado empresta uma peça para o segundo e durante a prova depois o segundo lugar pega a posição dele com a peça emprestada, por exemplo. Pô, que sacanagem. Acontece bastante isso. O cara empresta, o outro vai lá e toma a posição do cara. Tem uma parceria muito grande entre todas as equipes, então é uma família grande São todos amigos, né? Sensacional, hein, Xande? O que tu achou disso? Fantástico. Olha, esse é o espírito esportivo, né? É verdade. Eu diria é uma das poucas competições que acontece isso. E toda prova tem esse exemplo. A gente vai pro intervalo, quando a gente voltar é para continuar falando de Jeep, para voltar a falar de paddle e para entender aí sim como é que foi toda essa temporada da LAF. Aliás, um abraço pra galera que tá assistindo, daqui a pouco começa a ler os recados. Não sai daí, daqui a pouco tem mais 10 jogos. Voltamos com o terceiro bloco do Tá em Jogo, esse programa que já está no ar aí há mais de 6 anos, Alexandre. Que loucura, né? Passa o tempo, né, Tia? Passa o tempo, mas quando é agradável, né, Marcos? É sensacional. A gente que está ao vivo aqui toda segunda-feira, nesse estúdio virtual, né? Isso aqui é uma loucura, TV Univates, sempre levando muita informação para ti de casa. E deixa eu começar a ler os recados. Tu pode interagir através do facebook.com/TV Univates. Um abraço para a galera da NET, para a Rede e para meu amigo Mark Zuckerberg, que está sempre liberando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Ele está sempre assistindo aqui o Tá em Jogo, que é o Júnior César Celal. Grande Xande, um abraço. Tu sabe ganhar? Nosso fixo da LAF 2018. É mesmo? É. Já tá contratado? Agora que ele se anunciou aí como atleta. Então tá. O diretamente de Caxias do Sul. Então tá. Tem mais gente em Caxias do Sul aqui. Meu querido Diogo Henrique, que tá dizendo aí, gordinho da TV Univates, Stout, gordinho da TV Univates, hashtag. Ele tá falando isso de mim, mas eu gostaria de avisar que a gente já sabe de algumas questões que estão envolvendo ele no futebol em Caxias do Sul, né? Exato. E toda questão de tatuagem e tal. Um abração pro meu querido Diogo, que aliás tá esbelto, tá bonito. Agora por isso que ele tá nos chamando de gorda, né? Mas enfim, tá bacana o Diogo. Um abração para ele, tá lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, comendo muita polenta light, com certeza. Um abração também, meu querido Arthur Duros, dizendo que o Alexandre tá avançando nos postos, que já saiu ali da cadeira branca, veio aqui pra cadeirinha aqui, sozinho. Tá dizendo que logo vai tomar meu lugar, porque só falta um para chegar aqui. O que já era para ter acontecido, né? Eu acho também. Em seguida, possivelmente possa acontecer, se não tiver aqui amanhã, né? Vai saber. Momento. E um beijo pra Renata, que tá dizendo que eu tô de volta, que ela tava com saudades, obviamente, né? Sim. Fazendo um jabá, nega véia, um se beijo pra ela. Se ela tava com saudade de ti Se ela não tivesse, quem ia estar também, né, Alexandre? Não, e a pergunta é a seguinte, né, Marcos? Tu tá aqui e ela tá com saudade. Onde tu tava quando tu não tava aqui? Eu tava em outros projetos, tu já sabe disso. A gente segue o baile por aqui, todo mundo pode assistir pelo facebook.com/TV Univates e mandar o seu recado aqui, interagir conosco. Aliás, para saber, por exemplo, sobre a nossa querida LAF. Eu falei sobre paddle antes, falei sobre Jeep, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente tem algumas imagens para rodar aí do meu querido Fernando Schmitz, nosso goleador do amor, direção de imagens dele. A gente tem vários lances aí, ó. O Basílio aí tomou isso aí. A gente começa a ver lances como, por exemplo, o Vini. Aí, não sei quem é que tava girando ali, se era o Gia Gaúcho, o Marcelo. Gaúcho. Aí Marcelo Giba, a gente tá vendo vários lances da LAF nessa temporada 2017, aí jogos no Complexo Esportivo da Universidade Univates, que aliás tem vestibular dia 26 de novembro, as inscrições vão até o dia 21. Xande, como é que tu faz uma avaliação dessa temporada, velho? Eu sei que dificuldades estruturais, dificuldades financeiras, não só da LAF, mas de uma maneira geral do futsal, do esporte, do nosso país. A gente vive uma crise, sem sombra de dúvidas, absurda do nosso país. A gente sabe de tudo que a gente está passando, dificuldades em todos os âmbitos, não só no esporte, mas afeta diretamente o esporte também. E aí vem a minha pergunta para ti, cara. Como é que foi estar à frente da associação nesse ano, de uma associação que veio de um ano muito pior ano passado? A gente sabe de todas as dificuldades que aconteceram e tu começa a projetar o ano que vem, mas como é que tu avalia esse 2017?
Bom, Marcos, começar do começo, né? Sim, vai lá. Nós viemos de alguns anos de dificuldade financeira, mas sempre a LAF tem muita responsabilidade em tudo que faz e a responsabilidade maior ainda com a comunidade, e todos sabem já dos projetos que a LAF tem durante os 12 meses do ano, projetos sociais nos bairros, né? Sem custo algum para hoje 244 crianças a gente atende. Então, isso tudo nos empurra, né, para um caminho de você montar uma equipe competitiva, né, para que sirva de espelho para essas crianças, porque eles querem fazer o futsal, mas eles querem ver também um time profissional para poder, quem sabe, chegar ali. Um espelho, né? É um espelho, e nós temos 2017 agora foi um ano, né? Está sendo ainda um ano muito bom para a associação, porque dos 20 atletas que a LAF tem no seu grupo profissional, 10 são atletas entre 17 e 19 anos aqui da região. Taquari, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Lajeado, Santa Clara. Então, atletas que vieram das escolinhas, que vieram da categoria de base. Que deram um retorno, tu acha, Xande? Tu acha que esse grupo, como um todo, não só a gurizada, como o Marcelo Giba, Basílio, Magui, os que passaram, o Gia Gaúcho, tiveram tantos, né, esse ano, alguns que daqui a pouco acabaram no meio do projeto indo para outros projetos, mas como um todo, tu acha que deu liga esse grupo? Sim, Marcos, não temos dúvida disso. E aqui os méritos pela montagem do plantel é do Alex e do professor Bela, porque você sabe, o André de Oliveira hoje é o responsável pelas finanças do clube e foi destinado um certo valor para contratações e montagem do plantel, e o Alex e o Bela seguiram a risca, né, dentro das limitações, né, do ano, e conseguiram montar uma equipe competitiva. Nós tínhamos um planejamento e um objetivo de nos manter na Liga Gaúcha da primeira divisão. Conseguimos e fomos além. Conseguimos uma classificação entre os 8. Fizemos 2 grandes jogos com a Soeva. E vou te dar em primeira mão aí, a Soeva acabou tirando o Magnus fora, Sorocaba fora, lá em Sorocaba, hoje à noite. A Soeva está na semifinal da Liga Nacional. E, então foi um grande adversário, e os 2 jogos a LAF fez 2 clássicos de igual para igual. Tanto aqui no complexo da Univates quanto em Venâncio Aires, com todas as diferenças de investimento. Então foi sim um ano muito bom, muito positivo. Revelamos atletas. Ao longo do ano, o Bela perdeu 5 atletas a nível de titularidade, né? E nos manteve ainda em grande ritmo, disputando de igual para igual com as equipes, né? Mesmo perdendo grandes nomes, né? Atletas que estavam jogando um grande futsal, e por isso também que receberam as propostas para ir para a Europa, né? Então, nós não tivemos como segurá-los. E os guris, sempre que foram chamados para compor o time dentro de quadra, deram resultado, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar os recados. Aqui, ó, Matheus Hartz. Conhece, Maurício? Conheço. Tá dizendo aqui, estamos ligados no Tá em Jogo, manda abração pro Maurício Algair, torcida vai estar em Forquetinha, prometeram caldeirão lá, hein? E o Diego Henrique aqui, Tresoldi, pode ser? Sim. Tá dizendo, bom, Maurício, manda abraço pro Slow Volks. É isso aí, um grupo de amigos nossos aí que tá sempre torcendo também pelo esporte. Um abraço aí, galera. Então tá, um abraço pra galera que tá assistindo. Daqui a pouco continua, tá chegando mais recados, daqui a pouco continuo lendo. Tu pode interagir através do facebook.com/TV Univates, mandar tua mensagem. O Xande, para concluir esse pensamento, Xande, desses nomes todos, e aí o Alexandre vai terminar o bloco, vai dizer, tu tá me botando uma freestyle, mas eu quero saber uma coisa. A gente teve Marcelo Giba, que é um cara, né, que ele tá envolvido com a comunidade, é um cara que tá identificado com a camisa da LAF há muito tempo. A gente tem um Basílio que chegou, eu tô falando aí talvez dos mais experientes, tá?
que chegou para compor o grupo. A gente tem jogadores como o próprio Magui, a gente tem jogadores experientes, caras que vieram para dar um aval para aquele grupo de jogadores da casa. Nossa. A gente tem um próprio Chitão, a gente tem Vini o Escola. Vini Escola, de todos esses atletas. E eu não quero te citar um ou outro para te deixar numa saia justa, tal. Eu sei que tu vai me dizer que é o grupo, mas dá para dizer que daqui a pouco, como um todo, esses nomes, eles todos foram assertivos? Tu acha que um grupo remontado, mais ou menos pensando nessa ideia de composição para o ano que vem, seria mais ou menos o que a LAF estaria pensando ou não? Sim, Marcos. Todos esses nomes foram muito importantes e no desfecho nosso do campeonato a gente fez questão de agradecer a eles por ter aceito também o desafio de vir para a Associação Lajeado de Futsal, depois da gente ter passado um ano de muita crise, né? Foi um desafio também para os atletas. E graças ao trabalho, né, e às parcerias que a gente tem, nós conseguimos, 2017, cumprir rigorosamente com tudo, né? Estamos cumprindo com tudo. Então, todos esses nomes saíram daqui, voltaram para suas cidades. O Malcade já está lá? O Malcade deve estar em São Paulo ainda. Está em São Paulo, será? Ele viajou junto com o Magui. Que louco. Viajou com o Magui. Estava sempre com o Magui, né? Sim, eles tinham uma grande amizade sempre. Como o Magui foi até São Paulo agora visitar os familiares, o Malcade também tem familiares em São Paulo. O Malcade tem familiares no Brasil inteiro, tio. Todo mundo conhece o cara, ele é um mito da nova geração. Ele é um futsal. mito, Marcos. O Malcade fez história aqui, né? No Tá em Jogo também. Sim, no Tá em Jogo também, né? Ele te salvou muitas vezes também. Cara, né? ele levou a números épicos esse programa aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido o Edson Porto aqui, tá dizendo: Marcos, me passa o contato do teu barbeiro, Tabalaqueira essa barba, hein? Abração, o programa ser muito bom. Um abraço pro Ed e ao Pedro, depois eu te passo o contato. Meu querido Pedro e o Peter. É uma loucura aquela barbearia, daqui a pouco eu já fiz o jabá pra gurizada, daqui a pouco eu te passo o contato. O André De Lázaro, ele tá dizendo também, tamo junto, um abraço, um abração Sim, pro o André. André é um grande parceiro, Marcos. O André De Lázaro, o André de Oliveira, o Alex Favareto, né? O pessoal da torcida geral ali, da galera da cabine. A galera da cabine tá sempre ligada Estão também, sempre né? ligados, né? E o pessoal da geral ali, o Luan, o Jordano, o William, essa galera aí fez um espetáculo à parte no ginásio da Univates esse ano. Tem 1 minuto para encerrar esse bloco e depois a gente vai voltar falando de pádel e também do Jeep, mas eu só quero saber de uma coisa. Bruno, em 1 minuto para encerrar esse bloco. O pádel, hoje, em Lajeado Estrela, quem tá melhor? Olha, atualmente está bem acirrada a disputa, né? Sempre houve a rivalidade entre Estrela e Lajeado e não é de hoje, não é dessa geração. Entretanto, hoje o circuito tem feito com que o pessoal não compita mais por cidade ou por clube ou visto uma camisa, e sim como o esporte como um todo para evoluir. Isso tem sido algo muito gratificante que a gente tem visto, feito com que a gente vá jogar outros campeonatos fora, né, da região e faça com que o pádel na nossa região seja visto. Tem Foi feito bem na isso. resposta, hein? Foi bem na resposta. Dentro dessa rivalidade sadia, agora tu só tem 10 segundos para encerrar o programa, o bloco, mas rivalidade sadia, quem tá melhor, Estrela ou Lajeado? Atualmente Lajeado tem mais padelistas, né? Hoje tem mais pessoas praticando. Estrela tem um número um pouco menor, mas está crescendo. Então, Então, Estrela tá melhor, tu quer dizer? com certeza vai ter um bom desfecho aí no que vier. Vamos pro rápido intervalo quando eu voltar aí para falar de Jeep, voltar falando de pádel e para encerrar essa edição Tá em Jogo mais uma vez ao vivo pela TV Univates. Não sai daí. Aí voltamos para mais um bloco do Tá em Jogo, para de imediato fazer o convite que meu querido Maurício aqui quer fazer para a galera de casa assistir, acompanhar. Aliás, uma etapa que vai ser bacana pra caramba, né? Já tá com um sorrisão no rosto, né? Até porque tem título, né? Tem taça para levantar nessa etapa? Tem. Então faz o convite aí. Então, primeiramente, fazer o convite para Trilha das Bromélias, que vai ser dia 18 de novembro, lá no Jeep Clube Forquetinha. É um evento grande que o Jeep Clube organiza. E um fim de semana depois, dia 26, então a grande final do Campeonato Brasileiro de Jeep e Gaiola Cross, que é onde eu vou levantar a taça, então, levantar o caneco. Levantar em definitivo, porque na verdade o
O título, ele já aconteceu, né? Isso, já consegui alcançar o título por número de pontos e, na verdade, não precisaria andar nessa última etapa. Mas eu prometo andar e fazer o espetáculo lá para mostrar para a galera de casa e vou tentar chegar em primeiro também aqui em Forquetinha. Quando tu fala de competir e continuar, obviamente, na competição, encerrar bem, a gente logo lembra de fatos, né? Como, por exemplo, o final de semana aí, Fórmula 1, quando o competidor ele já está quase conquistando o título, ele conquista o título, parece que ele vai de sangue doce, né? Mas pro espetáculo é importante que tu vá com esse tesão, com essa vontade toda. E aí me lembra a questão do que tu comentou antes de capotar e que tem um certo risco. Como é que é a pista de vocês e como é que tu entra numa competição, numa etapa? Tu sabe que tu já levantou o caneco, tu só tem que acabar ela para levantar o caneco. Ao mesmo tempo, tu tem que mostrar um empenho, uma dedicação e que tu tem todo um risco daqui a pouco de prejudicar carro e tudo mais. Dá para conseguir conciliar essas coisas? Na verdade, toda etapa a gente procura buscar o teu limite. Tu conseguir fazer as curvas sem capotar, cada vez mais rápido para chegar buscar o teu próprio limite. E tu terminar uma etapa com o equipamento impecável, assim, chegar... A gente sempre diz carregar o equipamento andando, isso aí não tem preço. E nesse ano, só uma etapa que eu não consegui fazer isso. Quando tu fala andando, mas dá muito acidente, dá muito problema? Dá bastante. A galera vem com sangue nos olhos e acaba se passando um pouco. E o que mais quebra no veículo? Não, geralmente é capotagens e aí o veículo acaba sendo prejudicado, quebra uma ponta de eixo, o caixa, motor acaba quebrando também. Geral, assim, quebra de tudo, na verdade. E aí... Dessa, hein? Sinistro, né? É bom tu andar devagar, porque tu viu, né? Dá problema? Eu pego minha joaninha e vou participar lá. Olha só, Maurício, quando tu comenta aí que o Jeep ele pode dar problema e tal, mas a galera, de certa forma, gosta do espetáculo como um todo, né? Isso faz parte do jogo, né? Faz parte. E o público vibra quando o piloto capota, sabe? É ruim pra um, mas o público gosta. Então tá, mas e tu? Cara, eu acho que se eu bati esses dias entrando na garagem, fiz uma barbeiragem, já me apavorei. Tu lá quando capota, tu não te desespera? Não, a gente já entra focado para qualquer coisa que aconteça. Tu sabe que tu tá seguro, tem cinto, 5 pontas, banco concha, capacete, pescoceira, todos os equipamentos, macacão. Então tu sabe que não vai acontecer. Contigo não aconteceu nada nunca? Não. Já capotei várias vezes, mas graças a Deus nunca deu problema maior, vamos dizer assim. É campeão brasileiro. Campeão brasileiro de capotagem. Também. Mas ele superou as capotagens e é campeão ainda, meu. Pois é, aí é que tá, é que na verdade é um esporte muito diferente. Acho que até por isso vale reforçar esse convite para todo mundo ir assistir essa etapa, é dia 26. Isso, com certeza. Quem vai uma vez, eu aposto que vai todos os anos, não vai perder mais uma etapa. Inclusive aqui ó, tem o Anderson Argenta Bege, dizendo equipe Tony Racing de Jeep Cross, está ligada no Tá em Jogo. Manda um forte abraço ao Maurício e seu pai Rony por toda a dedicação deles ao nosso esporte. E a Patrícia... Deve conhecer, Patrícia Algaier da Silva? Minha irmã, essa que foi a tricampeã. E parabéns para ela também, que levou muito à frente o esporte e está dizendo que está na torcida por ti, Maurício. Muito obrigado. E o Anderson Bege, esse cara, a primeira vez que eu andei no Jeep Cross, ele andou também. Antes dos 16 anos, aqui no Jeep Clube Forquetinha, foi feito uma categoria júnior. E aí eu e ele disputamos. Naquela época ele ganhou de mim. E hoje ele vem acompanhando a equipe Tony Racing aí de Flores da Cunha e são uma rivalidade sadia. Sim. E hoje mas quem ganhou dessa vez foi tu? Então beleza, um abração pra ele, sempre sintonizado. Gente boa, pessoal, isso é bom, né? Ele mandou um abraço pra ele, abração pra ele. Obrigado pela audiência aí. Ô Bruno, quem quiser acompanhar a competição de vocês, como é que faz? Claro, hoje o circuito... O clube é fechado? Eu teria como ir acessar só para assistir ou não? Não, claro, as competições todas que acontecem, elas são abertas ao público, então qualquer pessoa da comunidade pode assistir. Nós teremos a última etapa do circuito esse ano, que inicia agora no dia 6 de novembro, que é na próxima segunda, na Sors, em Estrela, e que a grande parte bacana do nosso esporte, assim como o Maurício comentou do Jeep, também é a integração. O nome do nosso circuito já é integração.
Então vai ter uma janta muito bacana, vai ter um luau na Opa! beira das piscinas da Sorges, vai ser um clima bem descontraído, bem bacana. Tem janta lá? Tem uma janta sensacional do Econômico lá, que sempre nos prestigia o tempo todo. Vamos ver como é que é o pádel lá. Valor livre? Vamos ver como é que é o pádel. Que tá Vamos ver. Não, com certeza, serão bem-vindos aí. Não só pra janta, uma pra olhar os jogos também. Quem vai? Quem vai na direção. Mas quem quiser acompanhar, então tem a liberdade de ir até o clube e dar um bisu lá, dar uma olhada pelo menos nos jogos. Claro, com certeza. E para saber um pouco mais a respeito, a gente tem o nosso próprio canal no Facebook, canal no Face, né? E nós temos nosso site, onde a gente mantém ele bastante atualizado, que é www.setsojas.com.br. Ali tem vídeos, tem o nosso canal de inscrição, o ranking da região. A gente está com uma estrutura bacana para fazer com que o pessoal possa, né, entrar no esporte já um pouco mais organizado. Então já deixa eu aproveitar que tu falou do canal e lembrar que se tu quiser assistir qualquer programa da nossa grade, não só o Tá em Jogo, que aliás é o único programa de esporte e uma emissora de televisão aqui de todo o Vale do Taquari, mas se tu quiser assistir toda a nossa grade, são vários programas, Audiômetro, nosso telejornal que é diário e ao vivo, 60 minutos, a única emissora no Vale do Taquari que tem 60 minutos diários e ao vivo é a TV Univates. Centros, gestão, check-in, tem tantos programas, tu pode acessar tudo também através do nosso canal no youtube.com/TV Univates. Lá o meu querido Tarso está colocando tudo numa playlist, fica a coisa mais linda, e tu pode assistir tudo em HD, em High Definition, que isso aqui é uma loucura. Aí te segue por aqui, deixa eu dizer que o Leonel Augusto Sabic tá dizendo campeão brasileiro e batendo palminhas. Esse é amigo de longa data. Então tá, um abração pra ele. Então uma galera aqui já assistindo Tá em Jogo ao vivo nesse momento. Tu pode interagir conosco, faltam só alguns minutos para encerrar essa edição, mas está aberto aqui o nosso canal no Facebook, o meu querido Mark Zuckerberg sempre deixa liberado para te mandar teu comentário. Pra gente indo pros finalmente, mas eu tenho certeza que o público de casa, o telespectador que gosta de Jeep, que gosta de pádel, que gosta de tênis, que já mostrou a matéria lá do CTC, que gosta de futsal, quer saber do meu querido presidente Alexandre Reisler. Presidente Alexandre Reisler, ano que vem, a LAF vem. Hoje eu sei que vocês vão buscar novas parcerias, novos projetos, incentivos e tudo mais. Política pública, daqui a pouco tentando fomentar o esporte em algum momento, tentando achar jeitos de conseguir dar um up no nosso futsal. Mas hoje, o projeto de vocês é para buscar um mesmo modelo que a gente teve esse ano de ALAF, para jogar uma Liga Gaúcha, Série Ouro no ano que vem, chegar no mesmo nível, mesma etapa que chegou esse grupo da ALAF, ou daqui a pouco é para começar a prospectar um passo maior, como que já foi dado de uma Liga Nacional? O que o telespectador hoje pode começar a pensar e o que ele vai ter para apoiar no ano que vem do projeto da ALAF, Xande? Marcos, a princípio, 2018, a gente planeja hoje da mesma forma que 2017. Vejamos, nós participamos em 2015, 2016 de uma Liga Nacional, onde a média de público foi menor do que 2017, participando da Liga Gaúcha. Por quê? Porque a LAF está construindo, junto com a comunidade, um elo mais forte. Uma identidade cultural. Uma identidade junto ao torcedor. E aqui eu falo não só de Lajeado. Arroio do Meio, Cruzeiro, Estrela, Marques e Souza, Bom Retiro, Fazenda Vila Nova. Lembro de jogos lá em Cruzeiro Santa que deu Clara. público grande, né? Exatamente. Esse ano a gente não teve oportunidade de fazer algum jogo lá, né? Porque a Univat sempre de uma forma ou de outra conseguiu disponibilizar o complexo. Então, nós temos, Marcos, uma responsabilidade muito grande à frente da associação, né? Então, é claro que a gente gostaria de dizer para o torcedor, ano que vem nós vamos fazer um time com muitas alternativas para o treinador Bela usar e que a gente vai disputar o título. Mas a gente não pode fazer isso, né, Marcos? Nós temos que ter a responsabilidade de manter os pés no chão e manter o mesmo planejamento a princípio, né? E o Alex e o professor Bela já sabem que o ano que vem vai ser dessa forma. E o torcedor sabe que, independente de quantos e quais atletas vestirem a camiseta da LAF, eles já vêm para cá sabendo da dedicação que eles têm que ter.
Xande, obrigado pela participação. Eu tenho certeza que, independente do que vai acontecer no ano que vem ou não na LAF, vocês estão pensando e já levando esse projeto com muito cuidado, com muito profissionalismo, com os pés no chão, para justamente conseguir fazer uma LAF cada vez mais forte, independente da competição que vocês vão estar jogando. Obrigado pela parceria de sempre e a gente está sempre junto aí apoiando a LAF. Tu sabe que precisar da TV Univates é nóis. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade novamente. Agradecer a companhia do Bruno, do Maurício, né? Foi um prazer ter ouvido também algo sobre a modalidade deles, né? E fazer um agradecimento especial, Marcos, né? A toda a Univates, né? Porque a gente costuma dizer na LAF que a LAF existe porque tem por trás uma grande estrutura e a gente nunca perde a oportunidade de dizer que talvez a melhor estrutura do Rio Grande do Sul hoje a LAF tem através da parceria com a Univates. Então, sempre que vocês precisarem, a gente sempre está disponível, sim. Né? E fazer um agradecimento especial ao torcedor que abraçou o projeto de 2017 e contamos novamente com eles para 2018 e temos certeza que vai ser um ano igual, um pouco melhor, quem sabe, de 2017. Obrigado, gente. Valeu. Bruno, obrigado, cara. Boa sorte para vocês na competição. Que encerre o ano aí com títulos para os dois clubes, que a gente tenha vários competidores. Eu tenho certeza que o que vocês querem é estar fomentando cada vez mais o pádel. Parabéns para vocês pela iniciativa e por tanto tempo estarem levando esse esporte cada vez mais à frente. Obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade, né? Agradecer a companhia dos colegas que estiveram aí compartilhando com a gente as suas modalidades. Valeu. E agradecer também, meu querido Maurício, dar os parabéns pelo título e aqui pegar as palavras da Mileide Lloyd, que mandou acelera, Maurício. Valeu, meu. Obrigado pela participação. O Eduardo Bianchini está dizendo grande Maurício, o caneco já está na mão. Obrigado, boa sorte, que dê tudo certo nessa última etapa, que tu faça bonito, mãe de ver e levante o caneco lá. Tenho certeza que vai ser uma festa bonita, todo mundo marcado já dia 26 de novembro, isso? Em Forquetinha, nessa última etapa que meu querido Maurício vai mandar ver lá. Não me capota, pelo amor de Deus, tá? Valeu, obrigado, até a próxima, velho. Obrigado, vamos fazer bonito lá na última etapa e tentar trazer a primeira colocação na final também. Obrigado por todos os abraços aí, a galera toda. Valeu, então tá encerrada essa edição ao vivo do Tá em Jogo. A gente volta na próxima segunda-feira que vem. Se Deus quiser, com o meu querido Marcos Ruschel ou com o Thiago Wiltender, eu continuo o meu projeto acadêmico. Lá em dezembro eu tô voltando para manter aqui o Tá em Jogo sempre no ar. Mais de 6 anos ininterruptos, que loucura. A gente volta amanhã com mais programação, porque é feriado municipal, reforma protestante, reforma luterana, mas tem telejornal ao meio-dia 15, depois das 6h30. Abraço a todo mundo, tchau!